Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar um pouco sobre sólidos geométricos. Vocês podem acompanhar esse conteúdo a partir da página 91 do livro didático de vocês. Sólidos geométricos são figuras espaciais, não planas. Eles podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Os corpos redondos têm como característica a superfície arredondada. Por exemplo, uma bola nos lembra uma esfera. Uma pilha nos lembra um cilindro. Uma casquinha de sorvete nos lembra um cone. Já os poliedros têm como principal característica ter faces planas. Por exemplo, uma caixa de sapato nos faz lembrar um bloco retangular. Uma geladeira, por exemplo, nos faz lembrar um bloco retangular que é um poliedro. Um copo de água nos faz lembrar um cilindro que é um corpo redondo. Os poliedros, por sua vez, podem ser classificados em prismas e pirâmides. Observe aqui esse bloco retangular e veja algumas características dele. Esse bloco retangular tem faces, vértices e arestas. A parte destacada aqui em verde é uma face. Nós podemos perceber que esse bloco retangular tem 6 faces. Tem essa face verde, a face oposta ao verde. E aqui, se formos contar a base, aqui em cima, oposta à base, e os dois lados, mais 4 faces. Então, ao todo, ele tem 6 faces. O encontro de faces determina uma aresta. Então, por exemplo, essa face verde com a face superior determinaria aqui uma aresta. Com a face da base aqui embaixo, outra aresta. Então, o encontro das faces determina arestas. E o encontro das arestas determina um vértice. Por exemplo, essa aresta aqui. Com essa outra aresta aqui, determina aqui um vértice. Ok? Como esse fato se repete para todos os poliedros, nós podemos dizer então que todos os poliedros possuem faces, arestas e vértices. Os poliedros podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas características. As pirâmides possuem uma base, que pode ser triangular, quadrada, pentagonal e assim por diante, e as suas faces laterais serão triângulos também. E todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Elas vão se encontrar em um vértice comum, ponto comum. Todas as arestas das faces laterais se encontrarão em um ponto comum. Os prismas possuem faces laterais retangulares e 2 bases idênticas e paralelas entre si. Nesse caso, a base aqui. Essa base e essa outra base, elas são paralelas entre si. Paralelas e idênticas entre si. Veja então alguns exemplos de pirâmides e prismas. Eu tenho aqui um prisma. Como aqui tem
6 lados de base. Aqui é um hexágono, um polígono da base aqui é um hexágono, então aqui é um prisma de base hexagonal. Aqui eu tenho uma pirâmide, também de base hexagonal. Aqui nós temos então um prisma, que a base é um retângulo, uma pirâmide de base quadrada, um cubo, e aqui outra pirâmide de base triangular. Os poliedros podem ter a sua superfície planificada, ou seja, nós podemos, como que, se fosse feito de papel esse poliedro, poderíamos então cortar e deixar todas as suas faces sobre um plano. Então a planificação desse poliedro aqui é essa figura. Desse poliedro aqui, poliedro C, é um prisma de base quadrada, seria esse aqui. Essa seria a planificação da pirâmide de base quadrada, e aqui dessa pirâmide de base pentagonal. Vamos então para algumas atividades da página 94. Algumas atividades da página 94. Temos então aqui o seguinte. Você já viu que os prismas e as pirâmides têm algumas características diferentes. Escreva 2 diferenças entre os prismas e as pirâmides. Então nós podemos aqui destacar então sobre os prismas. Então os prismas, eles têm os prismas. Eles têm duas bases paralelas e os lados retangulares. Essa é a característica dos prismas. Muito bem. As pirâmides têm apenas uma base e as faces são triangulares. E as faces são triangulares. Muito bem. Próximo item. Se um prisma possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado? Quantos vértices ele possui? Então, considere esse prisma. A pergunta é, se ele possui 6 arestas na sua base, como ele é chamado? Então, se a base aqui dele tem 6 arestas, na base aqui, nós temos 6 arestas. Então ele é chamado de prisma hexagonal ou hexagonal.
e tenha então um prisma hexagonal. O item B, quantos vértices ele possui? Então nós podemos então dizer que ele tem os seguintes vértices. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 na parte superior e 6 na parte da base inferior. Portanto, ele possui 12 vértices. Quantos vértices ele possui? 12 vértices. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês uma relação muito importante que existe entre o número de vértices mais o número de faces. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Nós vimos que esse prisma tem 12 vértices. Observem isso. 12 vértices mais o número de faces. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. A superior e a inferior mais 8. Isso aqui será igual ao número de arestas mais 2. Quantas arestas ele tem? Então ele tem aqui 6 arestas na base superior, 6 arestas na base inferior. E aqui, de modo lateral, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, ele tem 6 arestas na base inferior, 6 arestas na base superior, mais 6 arestas nas laterais. 3 vezes 6, 18 arestas. Mais 2, ou seja, 20 e 20. Então, isso sempre se verifica. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Prosseguindo, a questão 3. Observe a figura, que é uma pirâmide, né? E responda: quantas faces, vértices e arestas tem essa pirâmide? Fácil, né? Quantas faces, vértices e arestas tem essa pirâmide? Então, se formos analisar aqui, nós temos a face da base. Aqui eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como a base é um hexágono, eu vou ter 6 faces triangulares mais a face da base. Então, 7 faces. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices.
E arestas, bem, nós poderíamos fazer assim, né? Usar aquela fórmula. V mais F é igual a A mais 2. V mais F é igual a A mais 2. Se eu tenho 7 faces e 7 vértices, 7 mais 7 será igual a A mais 2. Ou seja, A será igual a... Aqui eu tenho 14. Que é igual a A mais 2. Quer dizer, o número de arestas será igual a 12. 14 menos 12. Nós podemos fazer agora uma verificação. Aqui. Se formos analisar aqui, ó, uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho 7, 8, 9, 10, 11, 12. A letra B pergunta qual é a forma das suas faces laterais e de sua base. Então, as faces laterais são triangulares e a base é um hexágono. Veja um detalhe. Em uma pirâmide, se aqui são 6 lados nesse hexágono, então eu tenho 6 vértices mais um vértice, então serão aqui 7 vértices, 6 na base mais um aqui na parte superior. Então, a próxima pergunta: de que depende o nome dessa pirâmide e como podemos nomeá-la? De que depende o nome? Então, seu nome depende da forma da base. Como podemos nomeá-la? Pirâmide hexagonal. Muito bem. Prosseguindo agora, próximo item. Se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e faces ela terá? Então considere o seguinte: estou abrindo aqui esse software. Este é o software chamado de GeoGebra. Ele é gratuito, pode ser baixado por vocês e é muito útil para o aprendizado de geometria e de álgebra. Muito útil mesmo.
quando a gente aprende a usar, ele se torna então muito útil. Mas veja então o seguinte: se uma pirâmide tem 10 vértices, significa que além do superior em cima, ele vai ter 9 embaixo. Então eu vou ter na base 9 vértices. Então nós podemos então fazer o seguinte: podemos então fazer essa construção. Pegamos aqui, vamos construir aqui um polígono regular com 9 vértices. Ok? E aqui nós podemos agora pegar a janela de visualização em 3D. E aqui podemos fazer a extrusão da pirâmide. Podemos clicar aqui em cima dela e colocar uma certa altura, por exemplo, 7 centímetros. Pronto. Então nós temos aqui a pirâmide. Então, para nós termos aqui uma visualização melhor, vamos tirar aqui o eixo. Veja que essa é uma figura que não é uma figura plana, pois apenas a base dela está situada no plano. Vamos então agora tirar o plano, e aí nós temos possibilidade de ver melhor essa pirâmide. Então, se ela tem 10 vértices, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o superior. Então 10 vértices. A pergunta é: quantas arestas e faces ela terá? Então eu tenho aqui quantas faces? Uma, começando de A para B, uma, começando aqui de A para B, uma face, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 faces laterais, mais a face da base. Portanto, essa pirâmide terá 10 faces. E quantas arestas ela terá? Então, começando aqui, ó, uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Mais, de A para B, 1, B para C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas na base e 9 arestas laterais, então terá 18 arestas. Muito bem. Essa pirâmide, nós poderemos também fazer a planificação dela. É como se abríssemos cada face lateral e espalhássemos em um plano. Essa é a planificação da pirâmide. Portanto, se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e faces ela terá? Então, terá 10 faces
e 18 arestas. O próximo item: preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. De quantos centímetros vou precisar? Então, quantas arestas eu tenho nesse cubo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 em cima, 4 na base, e as laterais. Que são 4 também, portanto, temos 12 arestas e 15 centímetros em cada aresta. Isso nos dá então 180, ou seja, vamos precisar de 180 centímetros. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula, que ela tenha sido útil para o aprendizado de vocês. Continuem se esforçando, focados nos estudos, e até a próxima videoaula.